Oi, este é o Ciclicamente, um podcast que compartilha experiências e soluções de economia circular para a gente continuar fazendo negócios no futuro. Eu sou Ana Borba. Eu sou o Vinícius Vilas Boas e hoje a gente está aqui com a Jenny Sayaka Komatsu, nome difícil aqui. Ela é sócia fundadora da Seijun Inovação e Sustentabilidade, uma cleantech de base científica que transforma resíduos sólidos em produtos de alto valor agregado. Ela é PhD em Ciência e Tecnologia Química pela UFABC, mestre em Engenharia Ambiental Urbana pela Universidade de Kyoto, graduada em Engenharia Química pela Poli-USP. Atua na área ambiental desde 1998 em consultoria de tratamento de efluentes líquidos, resíduos sólidos, crédito de carbono e sustentabilidade. É voluntária ativa da comunidade japonesa e já foi presidente de 2 associações culturais sem fins lucrativos. Bem-vinda, Jenny. Bem-vinda, Jane. Gratidão por estar aqui com a gente hoje. Boa tarde, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para todos que estão nos escutando. É isso. Muito prazer estar aqui. Então, Jenny, assim como nós, você também faz parte da Rede Nós, e eu acho que a gente está aqui hoje muito por conta de algumas conversas que a gente tem tido por lá na comunidade, para falar um pouco sobre, trata um pouco do carbono, dessa questão da polêmica da incineração de resíduos, né? Então a gente já teve lá alguns encontros para trocar sobre isso, né? Recentemente eu estava revendo a conversa, então assim, meu papel aqui hoje vai ser tentar traduzir um pouco a fala de vocês, porque vocês têm muita coisa técnica aí, que é importante que a gente entenda, né? Porque, na verdade, tudo é química, assim. E estou muito feliz de você estar aqui hoje. Estou ansiosa por tudo que vou aprender. Já aprendi, só da gente estar aqui sentado, só da hora que a gente chegou até estar aqui, já estou aprendendo. Então, é isso. Eu queria que você contasse um pouco, assim, de que você está com a gente lá desde o começo. Então, o que é que ele move, está fazendo parte dessa comunidade, como você se sente de compartilhar os seus conhecimentos com a gente. Obrigada, né, Ana, Vinícius, pelo convite. Eu fico super feliz de poder estar compartilhando um pouquinho do conhecimento que a gente tem, né? Realmente eu estou desde o comecinho, né, do grupo, tô lá desde o curso da ideia circular, na verdade, né, onde nasceu. Acho que foi onde nasceu, né, o Ciclicamente. Eu não estou presente sempre, né, não dá para a gente estar em todos os lugares. Gostaria de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas quando eu vejo algum assunto que eu domino, que eu posso estar contribuindo, eu sempre dou meus pitacos, depois eu fico quieta, né? Mas essa coisa do tratamento térmico é uma coisa que se tem falado no Brasil desde lá atrás, né? Eu me formei em engenharia química, né, como o Vinícius me apresentou, em 1996, e já fui fazer uma pós-graduação no Japão em engenharia ambiental. Né, e já se falava em incineração no Brasil, assim, uma possibilidade de incineração, de queimar o lixo para gerar energia lá em 96, né? E até hoje não saiu ainda, porque realmente é polêmico, né? Puxa, não vai reciclar, vai queimar, vai desperdiçar. Então, como eu posso falar, meu caminho aí, né, de trabalhar com o meio ambiente e sustentabilidade vem de longe, vem lá desde antes da faculdade até, eu posso dizer, viu? Que no meu tempo, né, eu tenho essa rostinho de baby, né, que é japonesa, mas já passei dos 50. Não parece mesmo, né? Já passei dos meus 50. Mas então, no meu tempo, quando a gente ia escolher alguma coisa para o vestibular, era no caderno, né? Era um livrinho, guia do estudante. Dia do estudante. Página por cada página era uma profissão, né? E eu lembro que estava lá engenharia química, e no cantinho estava lá falando de poluição da indústria. Que o engenheiro químico poderia trabalhar com isso, para solucionar, né, poluição de gás, de água e tal. Só que quando eu entrei na faculdade eu esqueci, esqueci totalmente disso, você fica aquele turbilhão, né, da universidade e tal, mas quando eu estava me formando, no último ano, tinha algumas disciplinas que você escolhia e estava lá, poluição industrial. Só que eu não consegui, porque era por nota. Eu nunca fui a melhor aluna, nunca fui a pior, mas nunca fui a melhor aluna. Não consegui pegar essa disciplina, mas eu consegui essa pós-graduação no Japão, em engenharia ambiental. Até no Japão era novidade, na verdade, né? Era a primeira turma, tinha acabado de se formar em graduação em engenharia ambiental. Comecei a fazer pesquisa sobre compostagem lá em 1997, no Japão. Aí desde então trabalho nessa área, né? Eu consegui uma bolsa de estudo para estar lá, né? E os entrevistadores falando, mas você vai morrer de fome no Brasil, né? Você vai fazer o quê quando voltar para o Brasil? Nem se falava nessas coisas no Brasil na época, né?
Então, Você ficou lá de que ano a que ano? eu fui e voltei muito tempo, muitas vezes, né? Eu fiquei um ano só, me formei em 96, 97 eu fiquei um ano estudando sobre compostagem, era compostagem mais industrial mesmo, pegava resíduos de indústria de alimentos, então tinha muito chá, né? Os japoneses tomavam muito chá, então tinha muito, era chá, era casca de laranja, não sei o quê, mas era tudo de indústria de alimentos. Aí voltei, fiquei um ano, aí comecei a trabalhar na consultoria de tratamento de efluentes, a gente ficava lá fazendo testezinhos químicos, né? Qual que é o melhor tratamento para esse efluente? Então, já tinha essa área para trabalhar, né? O pessoal dizendo que eu ia morrer de fome, mas eu cheguei e já consegui um trabalho logo, em seguida, numa consultoria, só que não tinha esse nome de meio ambiente, realmente era controle da poluição, né? Aí, depois de um tempo, eu voltei para o Japão para fazer o mestrado, em engenharia ambiental urbana. O interessante do nome do curso, do laboratório, era metabolismo urbano. Fazendo uma analogia, né, o nosso metabolismo pessoal, uma cidade também respira, come, né, os insumos, as matérias-primas vão entrando, se transforma na indústria e no final, lixo, né, que é igual ao nossos, né, que o nosso corpo também digere e tem o rejeito dos vai no banheiro. Então, uma cidade também é assim, né? Era interessante o nome do laboratório, era engenharia do metabolismo urbano, uma coisa assim, engenharia ambiental urbana, né? Porque quando a gente pensa em meio ambiente, a primeira coisa que vem na nossa mente brasileira, principalmente, é a Amazônia, né? São as onças pintadas, os macacos, mas está tão longe da nossa realidade e a gente acha que a gente não pode fazer nada, né? Ah, mas é lá longe, o que que eu vou fazer? O que que eu posso fazer? Não, mas o problema nosso na cidade está aqui na cidade. E a gente tem que cuidar disso, que são os resíduos, né? Que são o nosso lixo do dia a dia. E quando eu comecei a trabalhar na área ambiental no comecinho, eu trabalhei muito com efluentes, realmente a água suja das indústrias. Só que trabalhando com isso, eu descobri que quando você trata uma água suja, a água fica limpa, mas a sujeira vai para algum lugar, ele não some, né? Física básica, né? Ele Sim, transformou em alguma coisa, mas não vou sumiu. né? Ele não some, né? Então ele vai para o sólido. Ele é toda a poluição é concentrada no sólido, que é o lodo, que é a mesma coisa do esgoto, que quando a gente trata esgoto de casa também é a mesma coisa, a água sai limpa, mas o sólido está lá concentrado, toda a poluição, e eu comecei a perguntar, mas para onde vai isso? E depois vai para onde? Vai para aterro. Então sempre no final acaba tudo em aterro. Tudo em aterro, e o aterro não é a solução, né? Senão daqui a pouco a gente vai ter o país inteiro, metade vai ser Vai aterro, ser né? aterro sanitário, sim. E aí, se não vai para aterro, vai para onde? Quais são as soluções que você trabalha aí hoje que Pois é, daí, desvia isso do aterro? aí aparece a minha startup, né? Depois de tanto tempo, depois dos 50, resolvi empreender, né? Depois de passar aí pela academia, depois de passar por consultorias, assessorias, começar a pensar, onde vai o sólido, né? A gente começa a estudar a parte sólida, aí começa a ver o nosso lixo do dia a dia que a gente põe na rua, e sumiu, não sumiu, né? Foi para aterro, foi para o lixão, foi para os mares. E então, uma das soluções é que agora a gente criou essa startup baseada no meu doutorado. Eu fui fazer o meu doutorado depois dos 40, depois dos filhos ficarem um pouquinho maiores, né? Porque fazer doutorado no Brasil é bastante desafiador. Pesado, né? Pesado, bastante pesado. E eu fiquei até surpresa de tanta disciplina que tinha que fazer no doutorado. No Japão, acho que não seria nem metade. Eu fiquei 2 anos, praticamente 2 anos inteiros, fazendo só disciplina, 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 disciplina. Eu falei, nossa senhora, meu cérebro explodiu, assim, de tanta química. Eu fui fazer doutorado em química, né? Porque o engenheiro químico, eu sou formada em engenharia química, engenharia. O engenheiro químico não é tão bom em química, assim, sabe? A gente Bom entende em do processo, né? básico, transformar isso numa indústria, mas aí, nossa, doutorado em química, meu cérebro explodiu, eu falei, meu Deus. Mas foi bom. Mas foi bom porque, como a Ana comentou, tudo é química no final das contas, né? Nosso sangue, o que a gente come, o ciclo do carbono, né? O ciclo biológico das coisas, tudo é química no final das contas, então foi bom eu ter feito esse doutorado.
Eu fui fazer doutorado, na verdade, porque eu queria dar aula, né? Depois dos 40, você acumulou tanto conhecimento, né? Eu estudei no Japão, conheci várias culturas, poxa, vai morrer comigo, né? Todo esse conhecimento, aí não. Mottainai é uma palavra que a gente usa muito no japonês, que não é o desperdício, mottainai, desperdício, eu ficar todo esse conhecimento só comigo, né? Então eu quis fazer o doutorado para dar aula, principalmente para escolas técnicas, tecnólogos, porque eu acho que é isso que falta no Brasil, né? Pessoas que realmente sabem fazer as coisas, mão na massa, e não só assim, né, um monte de graduados, mestres e doutores se formando, só que no Brasil não tem espaço para tanta gente trabalhar, não tem tanto espaço para mestres e doutores trabalharem, né? Mas a gente precisa, o Brasil precisa muito de técnicos e tecnólogos. Eu queria dar aula para essa turma, fiz até um estágio também para dar aula em ETEC, foi muito legal, o brilho nos olhos, né, das crianças, dos jovens, foi muito bom, mas no meio do caminho, assim, né, o empreendedorismo picou um pouquinho. Eu sei como é que é. No meio do doutorado, eu participei, assim, sem muita, assim, né, vou virar empreendedora, não. Em algum congresso que a gente foi, congresso científico, né, da universidade, teve lá uma tardezinha que era um workshop sobre empreender, como transformar sua tese em negócios. Eu vou lá ver, né, como que é. Foi interessante, foi uma tarde, assim, muito concentrada, aí a gente começa a aprender as palavras de startupeiros, né, é modelo de negócios, é Canva, persona, né, que é a coisa do, quem é o seu cliente, qual é o problema que você resolve, nossa senhora, né, é muito diferente o jeito de pensar de um empreendedor com ciência pela ciência, que é o que eu estava fazendo no doutorado. Mas no final, o pessoal dividiu em alguns grupos, né, de cientistas, aí cada grupo escolheu qual pesquisa seria trabalhada para a gente tentar transformar no negócio. No final do dia tinha que apresentar um pitch, né, que é o pitch, uma apresentação rápida, né, de 3 minutos para apresentar o seu negócio, tá bom. No final escolheram a minha pesquisa, que era exatamente de transformar resíduos têxteis em carvão ativado, né, que é a minha pesquisa que nasceu no doutorado. E no final a gente ganhou, nosso grupo ganhou, né, tinha acho que Que 5 legal. grupos, aí vem o pessoal do Sebrae para analisar e tudo mais, e a gente ganhou. Eu falei, nossa, que legal, né? Será que a gente consegue, né, tirar esse tanto de conhecimento que o Brasil tem de ciência pro negócio realmente, né? Eu gosto de falar, vamos tirar da prateleira do laboratório, da bancada do laboratório para uma prateleira do mercado, né? Vamos transformar a ciência em negócios, né? Porque o Brasil, ele é o segundo, quinto, está entre os top 5 em publicação de artigos científicos. Se você entrar, acho que no site da FAPESP, assim, você consegue encontrar. Só que, assim, é só artigo científico. Morre lá na faculdade. Gente, a gente tem tanta gente brilhante, mestres e doutores, né, acabam indo para fora do Brasil, que tem mais incentivo para a ciência. E no Brasil, e aí, né? Tanto dinheiro público que foi investido em, né, escolas públicas, né, faculdades estaduais, federais, para pesquisar um monte de coisa bacana que não sai do laboratório. Não, vamos lá, vamos tentar. Aí eu vesti a camisa, vamos lá, vamos tentar, né? Transformar isso num negócio. Aí o legal é que o Brasil está começando a ter mais ambientes favoráveis para fazer isso. Existem programas de aceleração para startups de base científica, que o pessoal chama de Deep Tech, né? Que é deep de profunda, é uma ciência profunda. Não é um simples aplicativo que conecta um lado com o outro. Não, vamos usar ciência, física, química, biologia, né, nanotecnologia e transformar no negócio. Então, existe já alguns ambientes, ainda não é Estados Unidos, né? Mas a gente já tem alguns canais aí que ajudam, que apoiam, que ensinam a gente a fazer as coisas, né? E aí eu consegui, né? A gente está agora que está conseguindo entrar no operacional depois de meu doutorado terminou em 2020, no meio da pandemia, quando eu terminei o doutorado no meio da pandemia.
Eu nem consegui terminar tudo que eu queria, né? Mas aí 2020, 21, 22 foi meio que essa transformação do cérebro, né? De cientista para negócios, para empreender e procurar sócio e consegue incubação, conseguimos uma verba da Prefeitura de São Paulo, que chama Green Sampa, né, Da Prefeitura de São Paulo. que a gente conseguiu uma aceleração. Eu já participei outras vezes, quando eu estava no comecinho da ideia, mas era apoio mais de mentorias, né, de ensinar a fazer. Esse último que a gente entrou no passado, agora teve uma verba realmente financeira, para a gente começar a montar o nosso espacinho aí operacional. Então, daqui a um mês esperamos já estar operacional dentro da USP. Né? Dentro da USP tem uma incubadora de Deep Techs, de startups baseadas em ciências, que a gente consegue alocar um espaço com valores mais baixos, né, do que pegar um galpão, e ter o apoio científico também de estar dentro da USP. Então, Laboratório. essa parte a gente tem mais facilidade de contatos, Certo. né, mas a gente contrata serviços, então seria mais a facilidade de ter o contato com os outros laboratórios, né? Então, esperamos que daqui a um mês a gente consiga estar transformando resíduos têxteis em carvão ativado, que é uma solução que a gente está trazendo aí no lugar do aterro, né? Nossa, ficou longe, né? A pergunta do aterro foi então, várias histórias aqui. Não, mas é maravilhoso escutar aí a sua trajetória, porque realmente parece que está no espírito do tempo, assim, né? Essa coisa do resíduo têxtil, ela é uma praga mundial, né? E a gente tem aí a exemplo do movimento Fashion Revolution, que impactou, né, milhares de pessoas no mundo, assim, realmente é um movimento que tem uma pegada forte e que realmente é uma necessidade, né? Cuidar disso, tratar, aumentar a vida útil quando possível. E se precisar realmente na hora do descarte, não ter esse descarte que ocupa espaço, né? Se puder transformar em uma matéria-prima que pode nutrir outro processo, que venha, né? Exato, é economia circular na veia, né? Porque se você vai para o aterro, você não está só desperdiçando aquela matéria-prima, você está ocupando um espaço que podia estar, né, ser uma casa de alguém, poderia estar plantando alguma coisa, porque quando vai para um aterro sanitário, ele vai ficar lá, né, mesmo que seja, porque tem uma diferença entre o algodão e as fibras naturais e as fibras sintéticas. A fibra sintética é plástico, poliéster é plástico, poliamida é plástico, e tem as fibras naturais, né, seda, linho, algodão, que quimicamente ele é igual à comida, que ele vem da planta. Então, quando vai para o aterro, ele vai se decompor e vai gerar metano, que aí é 28 vezes pior em termos de aquecimento global do que o gás carbônico. Então, a fibra natural tem esse problema e a fibra sintética tem o problema que não vai se decompor nunca. É igual uma garrafa PET. Então, vai ficar lá ocupando espaço por 100 anos, 500 anos. E o aterro sanitário dura, sei lá, 50 anos no máximo. Né? O nosso aterro de São Paulo já está quase no topo. Santo André também já está quase no topo. E vai fazer o quê? Vai para um outro lugar, né? Começa a exportar o lixo municipal para outros municípios, né? Municípios. Eu sei que eu sou de Mauá, então Mauá é que recebe a maior parte dos resíduos de tudo que é lugar. É mesmo. E tem o aterro sanitário de lá, você não via assim, né? Porque você passa numa parte do Rodoanel e você não via ele, né? Agora você já passa assim, ele já está invadindo a parte do Rodoanel, já está virando um negócio gigantesco, assim, sabe? O aterro de Sapopemba, que é aqui de São Paulo, né, da Zona Leste, se você olhar pelo Google Maps normal, você enxerga o aterro. É uma coisa gigantesca, assim. Se você passar por perto, você não diz que é um aterro, porque ele virou uma montanha já. Uma montanha de lixo. Assim, já tem umas graminhas em cima, a parte que está perto da rua, né, da estrada, mas é lixo aquilo, né? E mesmo depois que fecha o aterro, ele fica muito tempo degradando ainda, né? Um resto de comida, uma fibra natural, um tecido natural que está lá, ele demora 20 anos, 50 anos para se degradar. Mas ele degrada uma hora, pelo menos, né? Diferente de um poliéster de sintético. Mas é isso, depois de fechar o aterro, ele ainda vai ficar lá 50 anos paradinho, a prefeitura, a gente pagando imposto, né? IPTU ou taxa de lixo,
por 50 anos só para deixar aquela montanha de lixo lá e controlar que ninguém vai entrar lá, que ninguém, né? E mesmo depois que tudo que é degradável degradar, ele é muito mole, né? Você não vai poder construir uma casa em cima. Você não vai poder fazer agricultura em cima, que é um solo totalmente Instável, né? instável e tóxico. Com muitos metais lá dentro. Nosso aterro, nosso lixo tem muito metal também. A gente teve um problema desse em Mauá também, que foi construir um condomínio num lugar que era um aterro industrial e acho que tinha 30 anos o aterro, mais ou menos. Aí eles construíram o condomínio e de repente começou a ter explosões nos sistemas de esgoto do condomínio. Porque não tinha degradado tudo E aí ainda. explodiu, machucou gente. Aí foi um problema muito grande lá, tá até hoje lá, Nossa, o condomínio, não tiraram as pessoas de lá e tal. nossa, Mas foi perigo. tá lá até hoje. E as pessoas estão expostas a vários gases tóxicos que saem do solo e Exatamente. ficam ali. Só que o pessoal comprou o lugar e não tem o que fazer, né? Verdade. Vai para onde, né? Eu vim do Recife, né? Então, eu sou natural do Recife. O Recife é uma cidade muito, muito pequena. Acho que a gente nunca colocou, talvez, o lixo na própria cidade, talvez um dia, mas, assim, sempre teve que negociar espaços com cidades vizinhas, né? Para poder fazer isso. E acho que isso é uma realidade de muitos municípios, né? A gente ainda tem muito lixão no Brasil. Muito, muito, né? Exatamente. E você tem aí um pouco da sua ancestralidade ligada a essa falta de espaço, né? Ah, sim, Então eu já aprofunda um tô... pouco assim o que é o lixo ou o aterro ou o resíduo que está sendo aterrado, enfim, como tem essa natureza aí, como é que surge isso para você lá com a sua experiência no Japão? O Japão, ele incinera 80, 90% do lixo é incinerado, ou seja, queimado, né? Incineração comum mesmo. Incineração comum, sem recuperação de energia, calor. Agora, assim, os últimos 20 anos, eles estão começando a reaproveitar o calor. Né? Alguns novos já têm recuperação de energia elétrica, mas lá atrás, antes de 20 anos, era simplesmente realmente para reduzir volume, reduzir volume, reduzir volume. Mas o início da incineração lá não foi por volume, não foi por falta de espaço, foi por questão sanitária. Que, né, pós-guerra, aí o Japão começou a crescer absurdamente, né, depois da Segunda Guerra Mundial, e crescimento gera lixo, né? A economia capitalista atual, crescimento econômico gera lixo. E isso começou a ter lixões também. Eles tinham lixões também, não se sabia dos problemas que isso podia causar, e tinham muito lixão. E começou a trazer os vetores, né? Que fala aqui no Brasil as moscas, os ratos, baratas e tudo mais, muita doença. Começaram a queimar lixo. Mas antes eram em lixinhos pequenos. Cada escolinha, cada bairro, cada hospital tinha o seu incineradorzinho. Ah, era feito localmente. Era tudo localmente. Começou assim a incineração no Japão. Mas aí, com o tempo, os cientistas começaram a descobrir que saía um gás poluente de lá. Não só de efeito estufa, mudanças climáticas, não só de chuva ácida, né? Que é ácido sulfúrico, ácido nítrico, que também sai quando você queima, mas também as dioxinas, né? Que no Brasil nem se fala tanto assim, que foi o assunto do meu mestrado, que eu estudei no Japão, o problema das dioxinas, quando você incinera, quando você queima o lixo. Esse eu acho que é até um alerta, né, que no Brasil está começando de novo a falar em incineração de lixo, então tem que tomar muito cuidado com as dioxinas, que é um poluente que é o mais tóxico que o ser humano já criou no mundo. Nossa. Ele pode estar em partes por bilhão no ar, ele já é tóxico. Quando a gente fala de metais pesados, quando a gente fala de esgoto de indústria ou das casas, é parte por milhão, a gente já acha muito, né? As dioxinas podem estar por partes por bilhão, que ele ainda é tóxico. Ou seja, uma concentração extremamente baixa já é suficiente para... E qual a toxicidade dele? O que ele gera no organismo? Ele é meio ambiente? o que o pessoal chama de disruptor endócrino, que ele imita hormônios no nosso corpo.
Então você começa a ver, já teve casos no Japão, você vê peixes com 2 órgãos, né, ele vai para esse lado. Então Um peixe hermafrodita, assim, por causa do... isso, o macho que vira fêmea, né, alguma coisa assim, ou que perde a reprodução, ele não consegue mais Capacidade reprodutiva. reproduzir, ele entra nesse lado. Né? Que aí quando a gente fala em poluentes, a gente tem 2 tipos de poluentes, né? Tem como é que eu posso dizer, os inorgânicos, né? Por exemplo, um ácido, se colocar aqui na pele, ele queima a pele, né? Mas é uma coisa imediata, que acontece na hora, mas passou, acabou. Né? Você limpou o ácido, passou o perigo. Agora, os orgânicos, né? Que é essa coisa dos disruptores endócrinos, ele é a longo prazo. Você vai, né, aquela toxina que aos pouquinhos ele vai acumulando no corpo e pode causar problemas não só para você, mas para os seus filhos. Que ele vai passar para o seu sêmen, vai passar para o seu, como é que fala? Quando é mulher? Os óvulos, ele vai passar. Esse aqui é o problema, ele é um poluente invisível, né? Que a gente não sente na hora. Ele passa a longo prazo. Então, quando a gente fala em tratamento térmico, tem que tomar muito cuidado com esses tipos de poluente, que não é só dioxina, né? Os cientistas estão aí descobrindo cada dia um novo poluente. Então tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em incineração. Então, o Japão começou com o problema do saneamento, né? Incineradores pequenininhos, aí descobriu o problema da dioxina. Então a gente tem que criar aí estudaram, né? Como é que se forma a dioxina, como é que não se forma, como é que a gente pode impedir que ele se forme, como é que lava. Aí chegaram à conclusão que tinha que ter um incinerador maior, grande, para poder controlar melhor a incineração e assim poder evitar que se gere menos, né? Você tendo um incinerador maior, aí você tem os resíduos entrando um pouco mais homogêneo, né? Em vez de cada hora estar queimando uma coisa diferente, entra tudo de uma vez, você consegue controlar a temperatura, tudo da queima melhora, aí você consegue reduzir a quantidade de dioxina que é formado, mas ainda assim ainda tem. Aí você tem, até aterrador, na verdade eu visitei algumas incineradoras do Japão. Se isso aqui é um incinerador, a gente tem tipo 3 vezes mais o tamanho para limpar os gases. Para poder tirar Lavadores de gases. lavador de gases, filtros, às vezes tem até ultravioleta, tem um monte de coisa para garantir que essas toxinas poluentes não saiam para o meio ambiente. Mas sempre sobram as cinzas para onde vai, né? Então Mesmo sempre vai para o sólido. Uhum, sempre sobra o resíduo. Sempre sobra no sólido. Essa coisa da limpeza, né? Eu como engenheira civil, eu gosto do tipo de construção das chaminés, por exemplo. Assim, no Brasil, né? Até da indústria, várias indústrias construíram essas chaminés de tijolinho, né? Sim, é bonito aquilo, É lindo, né? eu falo, nossa, como é lindo, e é uma estrutura autoportante, né? Assim, eu adoro chaminés, eu acho chaminés lindas, mas em algum momento eu comecei a observar que era uma besteira muito grande você tirar a poluição daqui e colocar aqui, né? Que é meio que isso que se fazia, né, antigamente, assim. Tá deslocando. Você só deslocava e, nossa, tá tudo bem, assim, vamos construir a chaminé, então em vez Não de... tá na minha cara mais. Não tá mais na nossa cara. E aí eu comecei a perceber, né, como a gente era ingênuo nesse sentido, né? Porque muitas dessas chaminés, assim, provavelmente nunca tiveram nem filtros, nem tratamento, nada. Era só para tirar a poluição do nosso nariz e colocar para cima. Sei lá. E você falar que tem todo esse volume, né, de tratamento, necessidade de tratamento, se quiser tratar realmente tudo bonitinho, né? Por isso que o incinerador é caro. Uhum. Né? E por isso que não dá para fazer pequeno. Tem que economizar na escala, né? Na escala, só que quando a gente fala em escala, então o incinerador não pode parar. Se você para religar e que a gente tem que queimar ele acima de 800 graus. 800, 900 graus para garantir que não gere tanta dioxina. Para manter essa temperatura, você não pode parar o incinerador. Ele tem que estar constantemente alimentando com lixo. Aí o que acontece é meio perverso, né? Eu preciso gerar lixo para alimentar o meu incinerador para ele não parar. Então
É um pouco perverso. Eu fui para o Japão agora de dezembro para janeiro. Eu quis levar meus filhos adolescentes, né? Enquanto eles ainda querem viajar com a gente. Acho que foi a última viagem que o mais velho, pelo menos, faz com o pai, né? Aham. A gente quis levar eles para conhecer o Japão, porque eu e meu marido, a gente se conheceu no Japão. Ele estava estudando lá, eu também fui estudar lá. E eu fiquei triste de ver a separação de lixo lá. Quando eu fui lá em 96, em 2000, era assim, 10 tipos de separação de lixo, que também eu achava exagero, né? Também achava exagerado, mas eu cheguei lá, até em Tóquio, até em outras cidades que tinham mais separações, era garrafa PET, lata e resto. Eu falei, gente, cadê o papel? Cadê o isopor, né? Cadê Uhum. os outros materiais? Não, é garrafa PET e latinha, tá igual ao Brasil, que são os materiais que ainda vale a pena reciclar, a indústria compra do Uhum. valor mais alto, o resto é resto, porque tem que alimentar os O incinerador. incineradores. Então é um pouco perverso, né? A gente tá lá com o incinerador para tentar resolver um problema, mas uma vez que você começou a operar, tem que alimentar. Que parar para ligar, para chegar a 800 graus, 1000 graus de novo, é um trabalhão, é uma energia elétrica que você vai ter que gastar para conseguir chegar nessa temperatura. Então é um pouco Para perverso, né? iniciar ele de novo, né? Então, realmente, ele tem que ter uma política pública muito bem feita para ver onde que vale a pena ter um incinerador. Você não vai colocar isso em qualquer cidade, em qualquer lugar, né? E é perverso, né? Você Nem para qualquer tipo de material também, qualquer né? tipo de material. Que aí é um foco que você tá com um foco em um tipo de material, né? Sim, a nossa startup, no momento, a gente está focado em têxtil. Até era uma dor como mãe, né? Eu tenho 2 meninos. Na época, antes de eu começar o doutorado, eles eram pequenos, então a calça não durava, né? Joelho da calça era uma vez por semana já rasgava. No começo eu mesma fazia um patchwork, alguma coisa assim. Depois eu fiquei cansada, passei para minha mãe. Eu falava, a vovó faz para você um rostinho de leão. Depois de um tempo eles pararam de usar calça, né? Ainda bem, até agradeço eles não serem muito friorentos, só que passou a usar só shorts, só Sim. bermuda, parou de rasgar joelho. Mas as roupas de hoje não duram, né? Você compra uma roupa de criança, não é só o problema da criança crescer rápido. Ele não dura. O Não dura produto um não ano, o dura, né? produto não dura. Depois que passa da idade do tamanho dele, aí eu vou doar, mas tá tudo furado, ou rasgado, tá tudo, né, esticado, eu não vou doar isso. Então, foi uma dor de mãe. E quando eu prestei o doutorado lá na Federal do ABC, eu falei pro professor, pro orientador, eu quero trabalhar com lixo, quero trabalhar com resíduo sólido, com alguma coisa de resíduo sólido, não importa o quê. Então, o professor Wagner Carvalho, que é da UFBC, ele comentou assim, por que você não trabalha com algodão? Eu tenho uma pós-doc aqui que estudou sobre transformar algodão em carvão lá em Portugal. Ela trouxe, né, esse conhecimento para o laboratório. Mas lá eles trabalhavam com algodão. Era uma fábrica de fazer aqueles algodão comum mesmo que a gente compra em farmácia. Mas durante a fabricação voava, né, um pouco de... Aí tinha um filtro que pegava todos esses restinhos de algodão que ficava voando na fábrica. O que eu faço com isso, né? Ela estudou fazer isso, de transformar em carvão. Algodão, algodão, roupas, algodão, roupas. Aí a gente foi para roupas. Vamos tentar tratar tecidos, porque é um bicho que ninguém pensa, na verdade, né? Você vai em qualquer forma de reciclagem, ninguém fala em roupa. Sim. Só fala em latinha, em PET, em papel, em embalagens em geral, mas e as roupas que você usou na sua vida inteira? Né? Tem um estudo da Ellen MacArthur que diz que é um caminhão de lixo de roupa por semana, por segundo. A cada segundo. É uma tonelada. Eu não lembro exatamente qual era a classificação, mas é o segundo ou terceiro maior resíduo do mundo, né? Uma coisa assim, resíduo de moda, né? Eles dizem que a indústria da moda, como no geral, é o segundo maior poluidor, Segundo maior poluidor, né? né? Mas aí depende do referencial da poluição. Você está falando de
poluição por causa dos tingimentos, né? Água, Que se é tem resíduo sólido, água, né? resíduos Tem a sólidos, fabricação que é a muito própria poluente. fabricação é muito poluente, e tem a questão das emissões de Descarte, né? gás de efeito estufa, né? Ah, sim. Que aí ele não é poluente no sentido de ser tóxico para a gente, mas tem a questão das mudanças climáticas, né? É um problema ambiental. Então, eu acho que quando eles falam segundo maior poluente, ele junta tudo isso. A Sim. conta é mais complexa. Junta toda a parte de consumo de água, de agrotóxicos para a produção de algodão, e entra a parte das mudanças climáticas também, né? Que é muito consumo de energia também para fazer os fios, para fazer os tecidos, para tingir, para lavar, para uma coisa que fiquei assustada quando eu comecei a estudar tecidos, né? Eu falei, bom, vou trabalhar com tecidos têxteis. De onde que eles vêm, né? A primeira coisa, de onde ele vem? Quando eu comecei, eu falei, eu vou começar a trabalhar com tecidos têxteis. Aí tem uma colega doutoranda também, eu falei, lá na minha cidade tem uma lavanderia industrial lá. Vou te trazer uns retalhos. Falei, como assim? Lavanderia industrial, retalho? Né? Mas era uma lavanderia industrial especializada em lavar calças jeans. Então, a calça jeans, depois que ele é tingido, o tecido, você tinge o tecido, faz a calça, costura a calça, aí ele vai para uma lavanderia industrial para lavar, para deixar com ele com a cara de usado. Fazer a lavagem do jeans, né? A gente faz um tecido para durar muito e ele já entra no couro já velho, né? Já toma pedrada ali. Meu Deus, então além do tingimento inicial, ele ainda passa por uma lavanderia industrial para tirar, né, para deixar com cara de usado, que o pessoal gosta hoje, com rasgado, com furo. E daí sai mais corante, né? Então, o efluente de tingimento sai 2 vezes na fabricação e nessa lavagem, para fazer o acabamento da calça jeans, né? Eu fiquei meio assustada. E se tiver um poliéster misturado, né? Que hoje a maioria das calças jeans já tem, né? Tem poliéster, elastano. Acaba saindo muito microplástico também nessas lavanderias, né? Bem, com certeza. Tem uma lavanderia em Toritama, ali na região de Santa Cruz, lá em Pernambuco, que ela é bem premiada nesse sentido, né? Que foi a primeira lavanderia que cuidou desse efluente proveniente da lavagem, porque realmente é um polo industrial de jeans muito, muito grande. Isso que a gente fala em polo industrial, a gente imagina que seja uma indústria gigante fazendo, mas não, são pequenininhos. São milhares de pequenos. Milhares fazendo dentro da casa deles, né? Praticamente. Exatamente. E aí acabava indo para o esgoto normal. Sem nenhuma regulação, né? Então é uma coisa que precisa de muita atenção. Mas nessa hora que lava, gera resíduo do têxtil, no filtro? Não, eu acho que eles recebiam juntos os retalhos, tá. sabe? De quando do corte do tecido vinham os retalhos juntos. Eu acho que eles tinham parceria com confecção. Tá, Não são as aparas mesmo. São as aparas. Eu ainda tenho o saco da época do meu doutorado, ainda está em casa, de tanto que era a quantidade de. Então, trabalhar para a indústria da moda, que corta esses tecidos, também seria uma matéria-prima para o seu negócio? Sim, é matéria-prima para a gente, mas aí a gente entra num desafio de educar as empresas que eles são responsáveis por esses resíduos, que eles precisam pagar pelo seu descarte. Sim. É um tratamento que precisa ser feito, né? E você presta um serviço. Exato, a gente presta um serviço de destinação final que é o aterro zero, né? Tem algumas movimentos, né? De falar aterro zero, porque como a gente comentou, aterro tem muito problema, a gente tem que acabar com o aterro. Então, essa é a nossa proposta da nossa startup, acabar com o aterro. Né? Assim como a compostagem pode ajudar muito, né, que 50% dos nossos resíduos são resíduos orgânicos, é resto de comida, então a compostagem tinha que estar, assim, em primeiro lugar das políticas públicas. Sim. Mas e os outros resíduos, né? Então, no momento a gente está trabalhando com resíduo têxtil, mas a gente pretende trabalhar com outros tipos de resíduos que hoje não são reciclados, né? Aquele copo eu sempre esqueço o nome do material, aquele copinho que dobra. Não, aquele copinho de silicone. Não é reciclado também. Pois Ok, durante o uso você está evitando outros plásticos e depois.
né? É isopor, é papel térmico, aquele papel de maquininha de cartão, não é reciclado. Cheio de Apesar de BPA, ser né? papel, ele tem muitos poluentes, então não dá para reciclar. Dá para evitar de pedir o papel da maquininha, né? Também. Assim. Também. E o É automático porque podia o ser. ponto de comércio não paga por aquele papel. Por isso que ele fica emitindo Sim. sem nem perguntar. E é automático, né? Eu É, acho que a empresa da maquininha tinha que que fornece o transformar papel. aquilo em não sair automaticamente, nem para o É, estabelecimento. já tem alguns que você pode mandar por e-mail, né? Já tem alguns. Ele já sai automático, né? Porque nas ONG não, né? Nas entidades socioambiental sociocultural japonesa, né? Que eu já fui presidente, que eu ainda continuo na diretoria, a gente participa do Festival do Japão, que é o maior festival japonês fora do Japão, né? Que é feito lá na Expo São Paulo, é gigantesca, 100 mil, 200 mil pessoas de público, e a gente vende comida. E ultimamente a gente tem usado a solução de maquininha, né? Ele sai automático, né? Tudo bem, o do cliente a gente pergunta, né? Você quer, não Mas quer? o seu tem Mas que o ter seu ele sai automático, mas não é tão necessário, porque hoje em dia já está tudo no no digital, né? digital. Ninguém mais vai ficar pegando papel por papel e conferir, né? A gente vai Sim. direto do digital. Então, eu acho que o primeiro automático também já tinha que cancelar, né? Não precisa mais da via de estabelecimento. Ô Jenny, mas explica pra gente exatamente, porque a gente falou bastante sobre o seu trabalho, mas o que exatamente você faz? Por que que o sistema de tratamento do resíduo é diferente no seu caso de uma incineração comum? Como que funciona o processo? Como que ele chama? O que que acontece com o material? Beleza, hein? Vamos lá. Vamos até pegar aqui já, né? Você já trouxe, né, A o gente tem os resíduo? retalhos aqui, eu estou reutilizando potes, né? Claro. O material mais sustentável que existe é aquele que já existe, né? Uau! Ó, Nossa, seu isso slogan. é o mote da exatamente, o mote da chique. Então, a gente não compra Deixa eu nenhum mostrar aqui na plastiquinho, câmera um não. pouco. A gente tem os É esse resíduo, retalhos, né? Resíduo de tecido comum, né? sim, retalhos, né? E a gente transforma isso em carvão ativado. Vou mostrar aí para a câmera. Olha só. E a gente usa um processo que se chama pirólise, né? Que ele é um tratamento térmico também, mas ele não é uma incineração, ele não queima o produto, né? Quando a gente fala em incineração, é tacar fogo mesmo, tacar fogo Fogo ao ar, né? ao ar com oxigênio, porque aí ele vai fazer aquele fogaréu mesmo, né? Na pirólise, a gente evita o contato com o oxigênio. Ele aquece, né? Aquece e vai sair algumas coisas, alguns gases, mas o bruto, o grosso, digamos assim, a parte principal do carbono, né? Que é o grande problema aí de mudanças emissões, né? climáticas e emissões, o carbono ele fica aqui. Ele fica no É carbono. literalmente carbono, Gente, né? dá para Você olha- desenhar com isso. Dá, Você olha dá. literalmente. Se você quiser criar algum produtinho com ele. Também. Isso aqui foi feito A de Ana é tecido criativa. Você dá qualquer pra coisa na fazer. mão dela, ela já arruma mil coisas para você Então, usar. outro produto que a gente tá Adoro brincando de aqui, é o meu pingentinho, que no dia a dia eu uso bastante ele. A gente misturou com uma cerâmica orgânica, claro, material, né, matéria-prima de planta. E eu gosto de pingar uns óleos essenciais, eu levo comigo. O cheirinho, né, difusor aromático, É um carvão mesmo, né? carvão. Super leve, Levinho, durinho, bem poroso, né? bem poroso, então Absorvente. ele consegue absorver bastante. Óleo essencial, você colocar 2 pinguinhos já é o suficiente. Uma vez foi demais, aí ficou muito forte. Sim. Mas para deixar no ambiente é suficiente. Aqui esse ele fica muito perto do nariz, então duas gotinhas é suficiente. Mas vamos lá, qual a diferença da incineração, né? Então, a incineração tem essa questão do ar, da queima, e por isso ele já acaba gerando as dioxinas, acaba gerando, né, outras toxinas para o gás. Na pirólise, existem estudos, sim, que se preocupam também que ele tem a possibilidade de gerar esses gases também, mas é muito, muito, muito infinitamente menor. E atualmente a gente está exatamente agora com a parceria da prefeitura, com recurso financeiro, com a parceria com o Senai também, a gente acabou de entrar numa aceleração da Senai,
exatamente para tomar cuidado com esses gases. Vamos analisar tudo que a gente puder, vamos, né, mostrar que realmente não está gerando essas dioxinas, porque tem uma coisa interessante no Brasil das dioxinas, mesmo quem entende um pouco de dioxinas, ele só se preocupa com o gás, ele nunca se preocupa com o sólido. Mesmo na incineração, você queima, sobe cinzas, né, então no Japão você tem uma preocupação muito grande com a dioxina nas cinzas também. Existe. Existe. Ela é uma dioxina sólida Não, ou ele fica absorvido fica absorvida no material? no material. Entendi. Ele fica lá, né, absorvido no material que pode sair. Se você usar ele no concreto, ele pode sair, que no Brasil se faz muito isso, né, queima numa cimenteira, quando a gente fala em coprocessamento, Aham. né, manda para um forno de cimento, queima e vira cinza, daí joga a cinza no cimento também. Só que se tiver dioxina nessas cinzas, possibilidade dele sair do concreto quando tiver uma chuva ácida. Constrói a casa, cheia de dioxina na parede, Nossa aí dá senhora, um verão, que aquece e medo. libera dioxina dentro do quarto das crianças, é isso, né? Exato, exato. Então, no Brasil não se preocupa muito com o dioxina no sólido. Então agora a gente vai contratar, né, laboratório no Brasil, é pouquíssimos laboratórios que têm conhecimento de fazer análises de dioxinas no sólido. No gás tem um pouquinho mais, ainda é pouco, mas ainda tem mais. No sólido, nossa, a gente falou com várias empresas, "Não, a gente não faz, a gente não faz, a gente não faz." Deixa eu fazer uma pergunta assim, que eu não entendo muito o processo. Quando você fala no gás, é tipo, você tá lá, você controla esse gás, aí você mede para saber se ele pode ser É emitido para a emitido para a atmosfera. Então, essa medição no gás serve para isso. Isso. E a do sólido é aquela que a sua preocupação é transformar esse sólido no nutriente. Exatamente, que um dos usos do carvão, né, além do carvão ativado para filtro, né, que é os filtros que a gente tem, filtro de água em casa, geralmente é carvão ativado. Então a gente vai vender para esse mercado também, mas o mercado que a gente está focando agora é o uso do carvão no solo, porque ele acaba virando um estoque de carbono, né? Você está deixando de mandar para aterro, fica lá, ele está estocando carbono no aterro também, tá? Ou jogar no ar, né? Mas ficar jogado, vai ficar perdido lá, né? A gente quer voltar para a terra, né? Porque o algodão veio da terra, o linho veio da terra, o petróleo também, no final das contas, ele veio da terra, né? Lá de trás, mas ele veio da terra, então a gente quer devolver para a terra. E o carvão no solo agrícola, ele funciona como um melhorador de solo, né? Assim como no filtro de água ele absorve o que a gente não quer, né? O cloro, o metal pesado na água que a gente toma, no solo ele vai absorver os nutrientes. Ele é um cara muito esperto, né? Tipo assim, eu fico impressionada. Toda hora que eu escuto alguma coisa sobre o carbono, não é à toa que os meus professores de ecologia falam, vai estudar o carbono. Então, estudar o quê? Como assim? A química. Como é que estuda Química carbono? orgânica. Química orgânica era meu terror na faculdade. Ele viu? tira Ele te uma... acompanhou até hoje, né? É. Não, então, realmente eu também. Eu perdi quase todas as aulas de química. E isso, meu primeiro vestibular que eu passei foi engenharia química. Bem que você falou que o engenheiro químico eu não precisa saber muito, que eu até passei, mas algo me levou para engenharia civil. Achei que foi. Eu queria só explicar para o pessoal em casa, só para o pessoal entender mais fácil, né? Por favor. Qual que é a diferença da pirólise para a incineração, né? Imagina que a incineração você pegaria todo esse resíduo aqui, colocaria um monte lá, colocaria fogo, queimaria, né? A pirólise é como se você pegasse o mesmo resíduo, você coloca ele numa panela de pressão fechada. E você esquenta esse material, esquenta, só que não tem ar lá dentro, né? Vai ter um pouquinho ali que começou, mas não é nada o suficiente para queimar aquele material que está lá dentro. Então ele começa a sofrer um monte de transformação química, que ele começa a liberar todos os gases que estariam, né, agregados ali na matéria, e sobra só o carbono, que é a base de todos os tecidos, seja ele Sintético, orgânico natural. ou sintético, né? Então o orgânico lá, a celulose, é um polímero, né, orgânico, feito natural pela planta, né, pelo algodão, pela árvore, né? E o do petróleo também é uma cadeia de carbono muito parecida, né? Só que extraído do petróleo. Então isso aqui acaba virando esse carbono e independente da fonte, ele continua sendo carvão ativado e pode ser usado no solo, seja ele
vindo do sintético ou vindo do natural. Exatamente, exatamente. Certo. Então eu não posso dizer que isso é nem do ciclo técnico nem do orgânico. Tipo, É uma ou eu mistura dos dois. eu consigo transformar um no outro, é isso? Eu tô tirando do ciclo técnico e jogando no biológico. Eu Né? posso No dizer, biológico. eu tô voltando pra terra, né? É uma conversão de tirando É uma conversão de ciclo. ciclo. Uma boa, gostei dessa frase. Apesar de que ele Olha pode ser, só. porque assim, ele ainda Rede nós não aprendendo, é aprendendo junto. para isso desculpa. que a gente serve, Né? Assim, é lógico que a principal aplicação é realmente essa, né? Fazer filtro, coisas que têm valor agregado, né? Que é melhorador de solo, filtro, né? Apesar disso, isso aqui ainda poderia ser usado como combustível. Também né? pode. Então ele funcionaria como um carvão combustível também. Né? Sim, para substituir carvão mineral. Normalmente ele não tem a mesma caloria porque o carvão mineral ou natural ele tem os espíritos, né? Que são Essa parte eu já não ia os voláteis ali que estão presos, né, nele, né? Da matéria orgânica original, né? Um pouco, né? Mas Pelo menos os meus testes de fazer pólvora era assim. era assim. Você falou que tem os espíritos, eu fico só pensando na alma das coisas. Né? Mas o espírito ele vem da alquimia, que eles pensavam isso mesmo, eles tinham uma noção de que os elementos eles eram... Não era só o carbono, tinha era mais alguma espiritual, coisa então- lá que... Então o ácido nítrico, por exemplo, eles chamavam de espírito de Nitro, que era um deus, que eles remetiam aquela energia do ácido nítrico ao deus Nitro, entendeu? Interessante. Por isso que vem daí da alquimia que foi surgindo a química e se virando uma coisa científica mesmo. Que legal. Eu sei que na siderurgia o pessoal usa coque, né? Que é carvão também. Carvão mineral, né? Só que eles não é com o intuito de queimar para energia, né? Como combustível. Eles precisam do carbono para reduzir o aço, para transformar o minério de ferro em O aço. óxido de ferro em ferro metálico, né? Mas aí eu descobri isso recentemente, viu? Que o coque, eles pegam o carvão mineral, passam pela pirólise, que é o mesmo processo que eu faço, para virar o coque. Porque eles precisam de um coque, de um carvão mais concentrado em carbono. Então, o E mais espírito, puro ele também, quer né? o espírito ir embora, quer que o nesse espírito vá caso, embora, do caso da siderurgia. Então, se eles fazem o mesmo processo que eu faço, pelo carvão mineral, então, sim, eles poderiam estar substituindo pelo nosso carvão. Né? A gente até já conversou com algumas empresas de siderurgia que talvez se interessem em fazer testes, né, com o nosso carvão. E, vamos falar um pouquinho de o que é o carvão normal e o carvão ativado, que tem diferença. Eu queria fazer só uma pergunta antes, porque você falou da forma, do concentrado. Eu queria entender, tipo, esse pedaço de tecido, ele, na hora que se transforma nisso, diminui o volume? Diminui um pouquinho o volume. Porque quando eu tô vendo aqui, ó, se eu puxar, ele meio que... ele é tipo né? Então ele reduz o volume, né? Então esse concentrado que você fala é um pouco sobre isso. Um pouco disso, talvez, porque se você faz a pirólise ou carbonização, a gente pode falar de carbonização, né? Se você não faz uma temperatura alta o suficiente ou tempo suficiente, ele vai sobrar alguma coisa que não virou carvão. Ele vai sobrar, digamos assim, aqui tem tinta, né? Nos tecidos a gente tem tinta. Não é só a celulose, né? Não é só o poliéster. Então, se eu não fizer o carvão direito, com tempo suficiente, com temperatura suficiente, vai sobrar a tinta, como se fosse um óleo, né? E isso pode fazer bastante mal ao nosso solo. Sim. E mesmo no filtro, eu não vou poder colocar isso no filtro de água potável. Fica sobra uma parte líquida do um meio líquido, um meio oleoso que vai ficar, né, absorvido, preso aí no carvão, porque o carvão ele prende. Aí ele fica parecido com um carvão mineral mesmo, né? Provavelmente aquele meio... Ele tem um óleo carvão dentro, mineral, né? ele é meio grudento, né? É um Se óleo, você pega o carvão mineral que acabou de extrair, ele não é sequinho, né? Que nem o carvão vegetal de churrasco. Bom, agora acho que é legal você explicar a diferença de carvão normal para o ativado, né? Porque no Brasil a gente não é o primeiro a fazer pirólise, vamos ser o primeiro a fazer especificamente para o tecido, mas existem já algumas fabricantes que fazem pirólise com foco em energia, com foco em destruição, né? Porque, por exemplo, resíduos hospitalares
precisam passar por tratamento térmico para destruir, né, os micro-organismos, tudo mais, para ter garantia de saúde. Mas o foco em tecido a gente é primeiros. E o carvão que eles fazem é o carvão normal, né? Que é o carvão churrasquinho. Qual a diferença com o ativado, né? Porque a gente chama de ativado, né? Ativado é aumentar os poros, né? A gente pode até pingar, dá para ver aqui assim? Se você pingar água aqui em cima, ele vai absorver. Você consegue Não fazer sei se a isso gente na vai conseguir câmera? pingar aqui, deixa eu ver. Mas pode jogar bastante. Ó, pode jogar bastante. Ah, ele já absorveu. Já Já é funcionou. super rápido. Já secou, olha. Já. Muito A rápido. gente vai precisar transformar esse estudo no laboratório. É, é minha intenção no Eu vou futuro. adorar. É minha intenção no futuro. A gente aumenta os buraquinhos, que a gente chama de poros, né, para conseguir absorver mais coisa. Esse é o carvão ativado. O carvão normal, que sai de uma pirólise normal, ele não é ativado. Ele pode ter algum poro, dependendo da matéria-prima que você usa. Tem carvão de osso, de animal, assim, que sai de açougue, porque o osso, se você olhar dentro, é cheio de buraquinhos, né, cheio de pó. Então, quando você carboniza, ele só reduz o tamanho e os buracos continuam lá. Os poros continuam lá. Então, quando o pessoal fala, é carvão ativado de casca de coco, é carvão ativado de osso, ele está usando a estrutura porosa dos buraquinhos da própria matéria-prima. No nosso caso, a gente usa reagentes. A gente coloca os reagentes químicos para abrir ainda mais os poros, para a gente poder capturar mais coisas. E esse reagente, a gente mudou também o tipo de reagente que é usado, que normalmente é usado cloreto de zinco, ácido fosfórico. O cloreto de zinco é o principal composto usado para ativação de carvão. Que hoje o carvão ativado ele é feito de carvão mineral. Ele vem do carvão mineral, aí passa por essa ativação, né, que também precisa de temperatura alta. E aí eles usam esse reagente, eles misturam esse reagente, só que é um reagente tóxico. O zinco, depois ele tem que tirar o zinco do carvão e ele vai para um efluente líquido. Ele vai acabar gerando muito efluente. No nosso caso, a gente substituiu por um outro composto, né? E esse eu não posso falar. Eu já ia perguntar, mas eu falei, é melhor não perguntar. Mas daqui a pouco sai uma patente dele, aí vocês descobrem. Maravilha. Por um reagente menos tóxico, né? Ainda não é o ideal, a gente quer trocar por outros reagentes que sejam cada vez mais verdes, né? No momento a gente está no meio do caminho. Pelo menos saímos do zinco, que o zinco, quando ele vira sólido, ele é altamente tóxico. Tá? Então a gente pelo menos conseguiu sair desse reagente, então a gente tem essa pegada de tentar transformar o que tem hoje num processo melhor, sempre melhorando, né? Sempre sustentável. Então e é engraçado, a gente tem conversado com empresas, startups que têm interesse, né, em comprar o carvão. O Brasil não sabe comprar carvão ativado, né? Porque quando a gente vai comprar uma roupa, quem tem mais interesse é olhar de onde que ele é feito, né? Quem que fez, qual que é a fibra que ele usa. Eu prefiro ir pro algodão, pro linho, eu prefiro comprar do Brasil, né? Todas essas roupas que eu tô usando aqui é do Brasil, feita no Brasil. Eu não quero comprar importada. Agora, do carvão, as pessoas não sabem comprar carvão, então a gente está querendo ensinar também, né, que se tiver alguém escutando aí, né, que compra carvão ativado, como o Brasil ele é muito dependente de importação, a gente importa 90% do carvão ativado usado no Brasil. 90%? Acho que até mais, 7 mil Caramba. toneladas são importadas. E você olha, entra nos sites, ele só fala assim, a granulometria do carvão, a granulometria é o tamanhinho da partícula, tá? Você pega aqui, por exemplo, eu faço ele, se eu fizer ele virar pó, né? Qual é o tamanho desse pozinho, né? Ou um grão maior, ou essa Esse aqui areia. você consegue fazer um grão maior dele também, Consigo compactando, peletizar, meio se eu que peletizar, né? compactar, consigo, né? Aí o que eles vendem é isso, a única propriedade física que eles vendem é isso. Ele tem um tamanho de É, eu já partícula comprei desse tamanho. também e não tinha informação nenhuma. Carvão ativado. É carvão ativado, ponto. E não é, né? Eu consigo, no nosso processo, a gente consegue controlar o tamanho do poro, o tamanho do buraquinho. Porque dependendo do que você quer absorver, você tem que mudar o tamanho do buraco. Porque uma coisa é você querer segurar areia,
Outra coisa, se você quiser segurar, sei lá, umas folhas caindo, imagina uma peneira, Tamanho da peneira, né? tamanho da peneira. Dependendo do que você quer segurar, você tem que mudar o tamanho da peneira. Então, carvão é a mesma coisa. Se você quer limpar a água porque tem metal pesado, é um tamanho de pó. O metal é bem pequenininho. O metal pesado, né? Quando a gente fala, ele está ionizado, ele está em forma de íons, de mais, menos. Né? Quem lembra das aulas de química, ele Ela está solto. Né? Quando a gente fala metal É pesado o no chumbo, fluente, estanho, mercúrio, ele cádmio, né? não está em forma metálica. Tá na forma de sal, né? De sal ionizado, né? Que a Ionizado. gente fala. Então, ele está solto. São íons muito pequenininhos, está solto. Então, o tamanho de pó tem que ser pequeno. Agora, se eu quero retirar um corante, né, do tingimento, o corante, a molécula dele é grande. Então, eu preciso ter um poro maior para reter ele. Uhum. E isso a maioria de quem vende carvão ativado não sabe. Eu não sabia também. olha Aprendi só, muito aqui agora. tá vendo? Então, isso a gente está sempre tentando ensinar, né? Que todo mundo que compra carvão ativado, que vem conversar com a gente, você sabia que não é tamanho de partícula que importa? Já ouviu falar em tamanho de poro? Isso aqui é muito utilizado, Ana. É um negócio assim que a indústria química Tem usa isso carvão aqui. até na pasta de dente agora? Fico impressionada. Tipo, como é que eu vou saber? Agora eu vou ficar É um preocupada. negócio que usa demais. Se o pessoal que botou aquele carvão ali sabia o que estava fazendo. Normalmente no Brasil é de casca de coco. É? É. E a ativação é feita com gás carbônico só. Então, provavelmente não vai ter muito problema desde que eles estejam usando uma temperatura autossuficiente para não sobrar dioxina, para não sobrar essas outras coisas. Então, isso é uma outra cultura, digamos, que a gente quer colocar no Brasil. Você vende carvão, eu quero saber se o seu carvão tem dioxina ou não tem. É uma análise um pouquinho cara, né? Para analisar uma amostra para dioxina é R$ 1.000. Mas você pode fazer de vez em quando, pelo menos, né? E a gente usa para tratar água, por exemplo, entendeu? Então é uma coisa muito preocupante, né? Imagina você estar usando um carvão ativado que contém dioxina no seu filtro de água para beber. Não, eu já estou começando a entender o carvão, assim, esse carbono como o próprio ciclo. Estou começando a entender a partir do ciclo da água, assim, que é uma coisa que ele vai estar ali, ele querendo você ou não, então assim, em algum ponto. É porque tudo que é orgânico que a gente fala, né, na química orgânica, o nosso corpo, o que a gente come, tudo tem carbono. Se não tiver carbono, não tem vida. Né? Então a gente realmente não pode ficar desperdiçando carbono, né? Virando Os 3 macronutrientes, né? Proteína, carboidrato e gordura são todos de carbono. de carbono. Se não tiver carbono, né? Quem lembra um pouquinho de química orgânica, pode ver que a primeira coisa que a gente desenha na fórmula é o C, né? É o C ligado no outro C, um monte de Czinho, que é o carbono. Aí no C fica pendurado o hidrogênio, o oxigênio, né? As outras coisinhas aí, mas o carbono é central para a vida. E falando nessas outras coisas que estão ligadas no carbono, tem outros produtos que saem da pirólise além do carvão? Como que são? Tem outros, tem os gases, né? Como eu falei, Certo. que você mesmo explicou bem, né? Ele vai sair alguns gases. Carbono fica no carvão, mas vai sair alguns gases, né, que pode conter dioxina, que a gente vai fazer análise agora com o pessoal do Senai, com o laboratório que a gente vai contratar. Mas se você souber separar as fases direitinho, igual a destilação de petróleo, né? Não sei se o pessoal já viu, né? Tem uma torre enorme assim. Aí o petróleo vai passando por temperaturas diferentes, eles são aquecidos a temperaturas diferentes, aí você tira a parafina, tira a gasolina, tira não sei o quê, né? Do petróleo você tira um monte de coisa. Dos gases da pirólise a gente consegue também tirar alguma coisa próxima ao petróleo. Não vai ser 100% o petróleo, mas algumas partes vão ser bem parecidas com o petróleo, que a gente vai poder substituir algumas coisas, todos esses derivados de petróleo também. Essa ele tá na nossa listinha aí de pesquisas que a gente vai querer desenvolver, a gente já vai estar pensando em desenvolver, né, novos produtos do mesmo processo, entra a roupa, aí sai carvão, sai alguns óleos, sai outros produtos. Mas sai mais o que? Por exemplo, sai bastante gás hidrogênio, nitrogênio. O que Gases, sai? hidrogênio um pouquinho, não muito, metano,
Um pouco de gás carbônico, um pouco de gás Metano sai bastante, mais do que hidrogênio, certo? mas não tanto, né? Mas tem uma parte dos gases que são os hidrocarbonetos maiores, Tá. né? Que não é nem o carbono sozinho, também não é CO2, né? É aquelas coisas de carbono de orgânica um pouquinho mais complexo. Mas com 4, 5, 6 Não, carbonos, mais. Tem mais, outros com novos mais. maiores. Só para vocês terem referência, pessoal, gasolina são compostos com 8 carbonos. É uma mistura de compostos com 8 carbonos, né? Então, aí indo um pouco mais pesado, quanto mais carbono vai ficando mais denso, mais viscoso, né? Então o diesel já é mais, um pouco de carbono, e um pouquinho menos já são, que nem o propano e o butano, que a gente usa em casa, que é o gás de cozinha, né? São com quatro carbonos. Né? Sim, não, tem a parte de óleos um pouco mais pesados mesmo, pode até aromático. Aromático é o benzeno, Ah, né? entendi. Aquele O hexágono o bonitinho. hexágono bonito com bolinha no meio, né? São compostos que contêm aquilo, então são compostos mais pesados. Então dá para fazer muita coisa com ele. Então existem muitas pesquisas acadêmicas, né, falando do uso desse óleo de pirólise, mas nada ainda no mercado. E daria para alimentar um gerador, por exemplo, Também dá. gerar energia elétrica com os gases, Sim, sim. e seria uma coisa mais limpa do que você fazer uma recuperação térmica direto do resíduo, obviamente. Né? Do que uma incineração. Imagino que sim, né? Até porque a gente está reutilizando melhor o material. Sim. Quando a gente vai para incineração, simplesmente você destrói a matéria, né? Uhum. Ele vira tudo gás ou cinzas. E quando você recupera a energia na incineração, você está usando o calor, né? Que da queima dos gases. Sim. No caso da pirólise, não, você consegue fazer um combustível mesmo, né? Já existem estudos, acho que no exterior. No Brasil, tem uma empresa, no sul, ou duas, que tem o foco da pirólise para fazer combustíveis. São startups também, e o foco no combustível, então o foco deles é o óleo. Uhum. Eles mudam um pouquinho o processo para não produzir tanto carvão, mandar muito mais para combustível. Né? Então a gente consegue controlar também o Então, entra processo. tecido, sai combustível. É isso que eu ia Também. dizer. E qual é o combustível que move isso? Tipo, a pirólise é movida aqui No combustível. momento é energia elétrica. Uhum. A gente é um outro projeto que a gente tem com a Senai para poder reaproveitar os gases da própria pirólise, o calor que sai da própria pirólise e voltar para o nosso forno para reduzir esse consumo de Perfeito. energia. Você acha que chega num ponto energeticamente que dá para ele ficar autossustentável pelo próprio calor ou... Altos, depende da temperatura, dependendo da temperatura, sim. Ah, legal. Se a gente quiser ir para um carvão ativado muito técnico, com uma qualidade alguma muito específica, talvez não, que a gente vai ter que ir lá para 900 graus, 1000 graus, aí não tem como. Aí vai ter que jogar um pouco mais de outros combustíveis junto. Me surgiu uma dúvida aqui, a partir dessa conversa que a gente começou falando, que como no Japão a coleta de materiais está muito restrita, né? Porque a maioria é resto para poder alimentar a incineração, e está tudo misturado. Nesse processo aqui, você tem a necessidade de separar o tipo de resíduo. Você falou, depende da temperatura. Tipo, se você for fazer um lote só de algodão, é diferente de um lote misturado? Ou separa esse lote? Ou é tudo junto? Enfim, como é A que... gente aceita tudo junto e misturado. Mas você separa antes de fazer o processo ou não? Não Pode temos ser. necessidade. Se vier separado, que é o ideal, né? A gente tem até algumas parcerias em conversa com o pessoal que faz logística de retalhos e tal. Eles trabalham com as pequenas confecções para vir separado já, né? Então, se vier separado, ótimo, porque eu vou ter um carvão com propriedades bem mais definidas. Então, eu consigo dar um destino para ele, um produto, um valor agregado maior. Mas se vier tudo misturado, também não tem problema. A gente tem linhas de produtos de carvão, de aplicação de carvão, que não tem problema vir misturado. Isso vai mexer no preço do serviço que você presta ou tem alguma diferença? A gente não vai lidar com logística, né? Não tem esse estudo. A gente prefere deixar para parceiros, que já tem bastante empresas que trabalham com logística, com
separação, para a gente receber a Não, mas princípio. é um serviço que você presta, de transformar o tecido em. Então, a Sim. pessoa paga para mandar para você. Então, se ela mandar um resíduo separado, ela vai pagar menos do que se mandar tudo junto? Ou ainda não tem esse estudo financeiro? Isso a gente ainda não pensou, mas provavelmente não, né? Como as empresas que a gente vai atender diretamente, provavelmente vai ser empresas que são mais conscientes, né, com sustentabilidade, com ESG, que estão dispostos a nos pagar e são uniformes, são coleções já mais homogêneas. Então já vai vir meio separado, digamos assim. Agora, quando são empresas muito pequenininhas, com retalhos, com mistura, aí a gente prefere trabalhar com parceiros que já fazem essa separação, né, que já faz a parte de educação ambiental de quem está gerando Perfeito. e já traz para a gente separada. Nossa, estou amando. Eu vou falar, já que você falou disso, de misturas, a gente tem dois tipos de resíduo têxtil, né? Tem os retalhos, as aparas, que saem das confecções, né, do pessoal que costura, né, que faz o corte da tal, que esse já vai vir mais separado, né? Porque quando vai fazer roupa, faz de monte do mesmo tecido. A gente recebe, já vai vir separado. A grande questão da moda, a dificuldade da moda é o pós-consumo, né? Que é a nossa roupa do dia a dia, para onde foram as nossas roupas, né? Do passado, de tantos anos aí que a gente vem vivendo. Foi interessante no comecinho, assim, quando eu comecei a pensar em transformar isso no negócio, conversando com pessoas, né? O que que você faz com a sua roupa? Como é que você descarta a sua roupa? Uma coisa é você falar com mãe e mulher, porque é ela que cuida, né? Eu dou, eu levo para não sei aonde. Eu tô guardando porque eu não sei onde eu vou levar. Eu tenho dor de jogar roupa no lixo. Mas no final é no lixo, né? Mas quando eu falava com homens, desculpa, viu, isso? Não, Não não, são todos os homens, pode soltar o, o chicote aí. mas a maioria falava, não sei, eu mando para minha mãe, né? Mesmo homens que um pouco mais jovens, que a gente vê que é um pouco mais consciente, né? Pessoal mais jovem, 20 e poucos, que já morava junto com uma companheira, tal, tal. Mas o que que você faz, hein? Com ele cozinha, sabe? A geração nova que já divide as tarefas e tal. Mas o que que você faz com as roupas? Eu levo para minha mãe. Mas mãe é assim, né? O que você não sabe o que fazer, você leva A mãe pra mãe. transforma. Ó, homens, eu levo as minhas na Cotton Move, viu? Façam a mesma coisa. Tem vários pontos de coleta, Cotton Move. Bom, eu tenho um problema sério, que eu acho que eu sou essa criança aí, que a minha roupa fica tão estragada que não serve para, né, doar. E aí eu transformo tudo em fio, faço oficinas na Lichique, eu fico transformando, né? Agora eu fiquei feliz, por exemplo, essa roupa que eu estou usando, com certeza ela tem, né, poliéster misturado, ela brilha, né? É feita por uma empresa bem manual, que é aqui de São Paulo também. Eu sempre conheço quem faz a minha roupa. Esse aqui é o coletivo de dois, e eles catam tecidos ali pelo Brás, e tem uma montanha de materiais que eles fazem, uma garimpagem, assim, que eu sou muito fã desse trabalho artístico, né? Porque também chama atenção para essa. Mas é isso, agora eu fico feliz de que esse vestido pode ter uma. Depois Tem que um já destino, ficar né? bem velhinho, rasgado, não tiver mais o que Eu fazer. ainda não vou mentir que eu estou começando a ficar preocupada com esse microplástico que ele está gerando na minha máquina de lavar, que é um outro problema, mas é um outro nível de consciência, né, que a gente começa a ter depois de prestar atenção, né? Mas uma coisa que a gente tem que falar também sempre, porque assim, a gente está discutindo aqui uma solução tecnológica maravilhosa, né, para o resíduo têxtil, só que a gente tem que lembrar todo mundo, isso aí não é uma coisa Não que resolve o resolve o negócio problema, e exato. que está pronta e que você pode começar a comprar as roupas sem À peso na vontade, consciência, à jogar fora à vontade, vontade, não descartar, é porque você jogou lá. Não, gente, o de consumo jeito consciente nenhum tem que continuar do mesmo jeito, você optar por fibras naturais sempre, né? possível. Então tem o algodão, tem o linho, tem o modal, que o pessoal dá muita desculpa de que eu compro o sintético porque para roupa de esporte, né? É melhor. É melhor, mas o modal é um tecido biodegradável também, que vem da celulose, que tem uma característica muito próxima, né, de um poliéster, de uma poliamida, né?
Então, Tem várias fibras naturais entrando na moda, assim, né? Como uma alternativa. A gente queria muito cânhamo, né? Que se liberassem o se liberasse o cânhamo. cânhamo, que é uma fibra incrível, né? A planta nem é a mesma, né? Da maconha, né? Que o cânhamo ele vem de uma planta que é da mesma Da mesma espécie da família. maconha, da mesma família, mas ele é uma planta diferente. Né? Diferente. É. Mas mesmo assim é proibido, né? E tanto que as cordas das caravelas eram feitas de cânhamo, né? E era um negócio A absurdamente gente pode resistente, né? importar tecido de cânhamo, mas não Mas não pode pode produzir. plantar, né? Isso vai ter que mudar, vai fazer aí um trabalho com o pessoal de advocacy, né? Eu aprendi essa palavra ultimamente também, advocacy, que é Advocacy. trabalhar a parte política, né? Sim. Dessas coisas para destravar, né? O mundo aí da circularidade, da sustentabilidade, que às vezes a gente não consegue fazer as coisas porque a lei não deixa. Tá falando essa coisa do consumo consciente, como eu comentei, a nossa startup participa também do programa da Green Sampa, né, que é da Prefeitura de São Paulo, que só tem startups verdes. E o nosso sonho é não ser mais necessário. Né? Toda startup verde é isso. Né? A gente não Sim. quer mais ser necessário. Esperamos que um dia a economia flua naturalmente para uma circularidade. A gente se considera uma tecnologia de transição. Sim. Né? A gente quer acabar com o aterro. A gente tem essa solução, mas não é a solução milagrosa de pode consumir à vontade, de jeito nenhum. Tem que reduzir e as roupas têm que se tornar 100% biodegradáveis. Esse eu acho que é o horizonte aí da moda, né? Tudo tem que ser biodegradável, não só o tecido, mas o corante, né? Tudo que vem junto. Que, quando eu comecei a fazer o doutorado sobre isso, eu fui estudar os aditivos que são usados nas roupas. Existe um livrinho de aditivos, de lista de aditivos, de mais de 3.000 tipos de aditivos que você usa na roupa. Fiquei assim, como que é? Imagina tratar o efluente disso, né? Que é desde coisas mais simples, como amaciante, alguma coisa de deixar ele branco, como que chama? Clareador óptico, né? Branqueador Isso, óptico. tem o branqueador óptico, né? Que a gente O acha que a roupa alvejante. ficou branquinha, não tá branquinha, é ilusão de ótica, na verdade. O branqueador óptico, o sol, a luz dele tem muito ultravioleta, né? E aí o clareador óptico, ele pega o ultravioleta e converte em luz branca. Não é que o tecido tá Não é branco. que o tecido tá branco. Por isso que às vezes a gente pensa, não, mas ficou amarelo, não é essa a cor normal do tecido. Por isso que na luz negra você olha a roupa e a roupa fica brilhando, por causa do branqueador óptico. Entendeu? Realmente tem muita coisa invisível aí pra gente poder aprender, né? Meu Deus. E para finalizar, Jenny, aqui a gente sempre pede para você deixar suas redes sociais, para o pessoal que quiser te conhecer, conversar com você diretamente, parceiros, né, que possam ver a sua solução e conversar com você para destinar resíduo aí. Como que o pessoal te encontra? Pode me procurar no Instagram e no LinkedIn, no meu nome pessoal, né? No Instagram é jn.sayaka, J-E, né? Depois vocês colocam a legendinha embaixo, né? Vai ter tudo na descrição do vídeo. LinkedIn é jn.komatsu. Lá eu falo um pouquinho mais da startup, um pouquinho mais dos negócios. No meu pessoal Instagram é mais sobre sustentabilidade no nosso dia a dia, né? O que a gente pode fazer no nosso dia a dia. E temos a startup, claro, né? Também no Instagram, @brechó do carbono. Brechó do Carbono. Um ótimo nome, né? Eu adorei. A gente está recirculando o carbono, né? Sim. Literalmente, tirando aí das ruas, né? Porque a roupa é um problema, porque na melhor das hipóteses ele vai para o aterro sanitário. Sim. Mas a gente sabe que fica muito em lixões, fica nas ruas, né? Porque a gente faz doação, ok, vai para o pessoal que está em situação de rua, e aí eles fazem o quê com isso? Fica na rua. Aí vem uma chuva, vai para o córrego, que vai para o rio, que vai para o mar, que vira microplástico. Tem um estudo da Nature e de outras revistas que 35% do microplástico no mar é de tecidos. Realmente a gente precisa dar um jeito. Isso é uma coisa que só o biodegradável resolveria, né? Exatamente. Não adianta você ficar tentando fazer aquilo que a gente estava falando, né? Não adianta você ficar querendo resolver lá na ponta, que você vai conseguir controlar todo o ciclo de vida da roupa, porque você fez o sintético, fez o negócio, colocou ali no meio, de um jeito ou de outro vai acabar no mar. Vai acabar no mar.
Então, Gênia, eu quero agradecer, assim, eu adorei, eu aprendi muito, assim, com relação ao carbono, é uma coisa que eu venho conversando muito com o Vinícius, assim, eu tenho muita vontade de estudar sobre isso. E aí eu quero convidar aqui, a gente está sempre encerrando o episódio do Ciclicamente e compartilhando uma alegria relativa à economia circular, à nossa prática, né, da economia circular. Então, convido você a deixar aqui uma alegria para a gente. E eu vou começar dizendo a minha. E uma coisa que me tocou muito, assim, nessa conversa de hoje, é que, assim, pela primeira vez eu consegui sentir o carbono como, assim como eu sinto o ciclo da água, vamos dizer assim, eu comecei a entender o carbono como esse ser, né? Esse cara, assim, que eu consigo, nossa, entender de onde ele está indo, de onde ele está vindo. Então, assim, eu consegui, através dessa conversa, me aproximar disso, assim. Então, gratidão por isso. Não. E a sua, Jenny, qual que foi a sua alegria de hoje? Foi o, né, que surgiu da nossa conversa aqui falando dos ciclos que a gente está conseguindo converter, né, o ciclo técnico, que seria aí da roupa, do tecido, para um ciclo biológico, né? Essa conversão foi assim, foi uma luz aqui na, na minha cabeça que a gente estava pensando, poxa, será que isso é real? Será que a gente realmente vai conseguir fazer isso, tirar, né, do aterro que ia morrer, a matéria-prima ia morrer lá voltar para o solo, né? Essa até que você comentou aí do ciclo realmente, né? Que foi realmente essa foi a intenção do nome Brechó do Carbono, né? Que a gente criou mas na verdade foi com o Bruno, que é um outro sócio. Tinha um terceiro homem que era para ser sócio, mas não deu certo porque nossos valores não batiam, né? Que a gente criou a startup. Realmente, sustentabilidade tem que vir primeiro. Esse é o nosso valor que a gente não abre mão, né? Depois do Bruno vem a Eliane, que é a nossa terceira sócia, ela é administradora de empresa, que eu e o Bruno somos engenheiros também, né? A gente precisa de um equilíbrio. Equilíbrio ali. E a Eliane trouxe esse equilíbrio, mas nós três compartilhamos isso. Sustentabilidade vem antes do lucro, né? Mas também a gente é uma empresa privada, a gente precisa de lucro também, mas com esse equilíbrio, né? E sustentabilidade não é só o produto, são as pessoas, né? Então a gente requer que é muito essa parte das pessoas, recurso humano vai ser muito importante para a gente, e aqui pessoas, né, reunidas, nem imaginava, né? Imagina ficar gravando podcast aqui um dia, eu era uma pessoa muito, muito tímida, eu era uma pessoa que era tipicamente chata mesmo, sabe, aquela Sei. quadradinha, vergonha. Eu acho que as pessoas que a gente vai se conectando no caminho são muito importantes. Eu agradeço muito a conversa de hoje. Maravilha. Olha, a minha alegria hoje, além de aprender muito, né, é ver a academia indo para a sociedade de verdade, né? Então, ver você como uma doutora, né, os seus sócios, etc., fazendo um projeto tão bonito, né? E ver essa tecnologia, porque assim, eu estudo isso há muitos anos, né? E via isso muito na Europa, principalmente, na Alemanha, né, que eles têm muita tecnologia de resíduo sólido. E ver isso chegando no Brasil e sendo implementado assim, é uma alegria muito grande para mim, né? Principalmente com toda essa parte técnica, né, que eu gosto muito ainda, que é uma coisa que me motiva demais, né? Tecnologia, né? A química em si, né? Que eu sou essencialmente um químico ainda, né? Então, cara, ver isso aqui é incrível demais. É um produto que tem valor agregado, que é uma coisa que o Brasil falta muito, né? Um produto que tem um valor agregado, que Sair tenha das tecnologia, commodities, né? Sair né? das commodities, né? Não que elas não sejam importantes, mas a gente, principalmente para reter os cérebros no país, né? Para evitar essa fuga de cérebros que a gente tem tão grande, a gente precisa ter esse tipo de coisa aqui, né? Até no projeto da minha empresa, uma das coisas que eu pensei muito para ficar aqui no Brasil e abrir a minha empresa foi isso, né? Porque eu tinha a oportunidade de ir para os Estados Unidos para trabalhar numa montadora, porque eu trabalhava numa montadora. Só que, assim, a gente já vive crise em cima de crise aqui no Brasil. Então, quando eu tomei essa decisão, né, que eu fiquei naquela decisão do que fazer, eu pensei assim, né, falei, meu, o país já está extremamente ferrado, né?
A gente já está num contexto aqui muito difícil. Se todo mundo que tem conhecimento técnico, for embora, o que vai sobrar para as pessoas que ficam aqui, né? Quais empregos a gente vai gerar, né? Então isso foi uma grande motivação para mim e isso está se realizando no seu projeto também. Então te parabenizo, fico muito feliz com Obrigada, o que vocês estão eu fazendo. compartilho esse sentimento com você, porque eu também, eu fiz mestrado no Japão, tinha a oportunidade de continuar morando lá, né? Me chamaram para trabalhar lá, mas eu acho que é igual, né? Se eu ficasse lá, eu seria só mais uma, né? Tem um monte de gente lá com a mesma capacidade que eu lá. Aqui no Brasil a gente pode fazer diferença, né? E foi um motivador para eu ter filhos também, como eu comentei, eu trabalho com o meio ambiente há muito tempo, desde 1900, século passado já, né? 1997 já entrei na área ambiental. Então, quando a gente está muito perto, a gente ouve muito só as tragédias, né? E que o pessoal está chamando aí hoje de, como que chama? De crise ambiental, não, Crise climática. Eco-ansiedade. Isso, ansiedade, né? Ansiedade, mas isso eu já senti isso lá atrás. Início de 2000 eu já me senti assim, né? E uma vez eu entrei num ônibus aqui em São Paulo já, e eu escutei uma professora falando 2000, hein? Que foi a época que começou a ter aulas de educação ambiental nas escolas, mas acho que o pessoal não sabia como, né? E é aquela coisa, só falava de tragédia, né? Vai acabar o mundo, vai não sei o quê, e vocês jovens são os responsáveis, como assim, né? Mas essa professora falou, hoje eu recebi uma aluna que veio desesperada, que o mundo estava acabando. E ela, jovem, o que ela podia fazer, né? E aquilo me tocou, e eu falei, gente, eu fiquei assim, angustiada também, eu vou ter filho ou não vou ter filho? Porque nessa época eu estava com um pouco antes dos 30, e aí participei de um congresso na Amazônia, com povos indígenas e tudo mais, e alguém falou alguma coisa que me tocou. Falei, não, eu preciso ter filho. Se eu que tenho consciência, eu que posso fazer alguma coisa, não tiver filhos, e educá-los para o futuro, para eles serem pessoas melhores que a gente, né? É isso que a gente precisa fazer quando tem filhos, né? A gente não pode jogar a responsabilidade para eles. A gente tem a nossa responsabilidade, mas eu preciso educá-los para serem pessoas melhores do que eu. Então, e eu tive filhos conscientemente disso. Então, eu compartilho muito, né, com você essa questão de eu voltei para o Brasil porque eu quis voltar para o Brasil, né, consciente de querer fazer alguma coisa aqui. E aí agora ficou startup. Vai dar tudo certo. As coisas acontecerem de verdade. E é isso, né? Por isso as alegrias, né? Por isso compartilhar as alegrias. A gente está aqui no Ciclicamente para falar, para colocar isso em pauta, as possibilidades, né? É tudo na experiência, assim, na conversa, né? Aprender através da conversa, porque é algo realmente que transforma, né? A conversa transforma e a gente vai junto co-criando esse mundo, que estamos aqui para isso. Então, eu agradeço demais, assim, pela sua empresa. Eu já parei de dar parabéns para gente que faz coisas incríveis, porque eu falo, não, eu só agradeço, sabe? Eu tenho uma gratidão profunda, porque eu acho que é sobre isso, assim. E se a gente consegue, né, ter tirar de um material, assim, tão poluente um nutriente, nossa, só celebrar. Sim, muita celebração. Muita celebração. E eu agradeço a vocês dois, vocês foram incríveis, não falaram palavras muito complexas. Estava todo mundo entendendo tudo, eu espero. Quem não entendeu, pode deixar um comentário. Deixa um comentário aí que a gente poder esclarecer. Obrigado, gente. Obrigada.